A paz do Senhor, minha amada igreja, quero compartilhar uma revelação do céu que se encontra nas Escrituras, no Salmo 116, no versículo 15, que diz que a morte dos seus santos são preciosas aos olhos do Senhor. A morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor. Até na hora da morte, o justo é abençoado. Até na hora da morte, Deus, ele abençoa o justo. Não que Deus se agrada da morte de ninguém, como está lá em Ezequiel 33:11. Se Deus não se agrada nem da morte do perverso, Deus fala assim, eu não me agrado da morte do perverso, mas que ele se arrependa e pratique a justiça e viva. Se nem da morte do perverso, nem da morte do homem mau Deus se agrada, Deus quer que ele se arrependa. Deus quer que ele larga a maldade e pratique o bem, para que ele possa ter uma oportunidade de salvação. E o que eu posso dizer da morte do justo? Que a morte do justo, assim como diz em Salmo 116:15, a morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor. O Senhor sente prazer na morte do justo. Não que Deus quer que o justo morra, mas sabemos que através de um homem entrou o pecado no mundo e através do pecado foi gerada a morte. Mas sabemos que através do outro homem, através da obediência dele, entrou a vida. E ele venceu a morte. E todos nós tivemos a oportunidade de se redimir através dele. Ele venceu a morte. A gente estava condenado pelos nossos pecados. E os pecados que a gente estava cometendo nesse corpo nos condenou através da morte. Mas ele, em nosso lugar, ele morreu e deu uma segunda oportunidade de se redimir, de deixar o mal e praticar o bem, para que toda a humanidade pudesse ser salvo através dele. Então, Deus, ele não sente prazer na morte de ninguém. Como foi falado em Ezequiel 33:11. Deus não quer que você seja condenado. Deus, ele não quer que você morra nos teus delitos pecaminosos e no final de tudo ser condenado. Deus, ele quer que você larga o mal, pratica o bem, né? Que ele não se agrada da morte do perverso, ele não se agrada da morte de ninguém, mas que você e eu venha se arrepender, praticar justiça e viver. E quando a gente faz isso, a gente se transforma em justo. Então, quando a morte chega, o que Deus faz? Ele se alegra, porque a morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor. Porque aquela pessoa que era perversa, ela se arrependeu. Ela deixou a maldade de lado. Tudo aquilo que desagradava a Deus, ela tirou da sua vida. E ela passou a ser uma pessoa justa, uma pessoa do bem. Ela transformou a maldade dela no bem. Ela trocou o mal pelo bem. Então, aquela pessoa que se redimiu a Deus, através do teu filho, Jesus, ela recebeu o perdão e, ao mesmo tempo, recebeu a vida eterna que está em Cristo Jesus. Então, quando essa pessoa ela é transformada e ela morre, Deus se agrada. Porque a alma dessa pessoa, ela vai para um lugar de descanso, um lugar de paz.
ela vai ficar ali esperando o dia do juízo final. Porque depois da morte segue-se o quê? Segue-se juízo. Essa palavra ela se encontra aqui em Hebreus 9, no versículo 27. Acompanha aí comigo, meus irmãos, porque Deus quer falar através da sua palavra comigo e contigo. Em Hebreus 9, 27 diz assim: E tal como está determinado que o homem morra só uma vez, e depois disso vem o julgamento. Lá em 2 Coríntios 5:10 fala sobre isso. Que todos vamos ter que comparecer ao tribunal de Cristo para prestar conta do bem ou do mal que fizemos nesse corpo. Como foi falado em Hebreus 9, 27, está determinado o homem morrer uma vez só e depois segue-se juízo. Não tem como você morrer e se encarnar depois e nascer de novo, como criança, como um bebê, né? Não tem como você morrer e o teu espírito vai se encarnar lá nos Estados Unidos, no México, na China e nascer como uma criança. Não. Depois da morte está determinado. Segue-se o juízo. E o juízo se encontra em 2 Coríntios 5:10, porque todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo para prestar conta do bem ou do mal que fizemos nesse corpo. Mas voltando aonde eu estava lendo, em Salmo 116:15, que a morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor, aqui em João também, 11, 25, 26, a gente tem uma garantia em Cristo Jesus. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, olha só o que a palavra está dizendo, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você está entendendo porque a morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor? Porque Deus sabe que todos aqueles que morrem no seu Filho vai viver para sempre, vai viver eternamente. E Deus não sente prazer em ver uma criação tua, um filho teu, se perder. Deus não criou uma criação e essa criação se tornou filho dele. Ele não sente prazer em ver aquela pessoa ser destruída. Então, quando você se redime do mal e passa a praticar o bem, agora você está em Cristo Jesus. Agora você tem vida. O pecado que você cometia, que gerou a morte, quando você se redime, quando você pede perdão a Jesus, você passa a ter vida. A morte se transformou em vida, porque a vida venceu a morte. Então, quando você praticava o mal, você estava morto. Mas quando você se redime em Cristo Jesus, através da morte dele na cruz, ele te dá uma segunda chance. Agora você tem vida. A morte ela não tem poder sobre você. Lá em Daniel 12, no versículo 2, diz que muitos que morreram, que dormem, ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para o castigo eterno. Olha que palavra maravilhosa. E esse contexto que eu estou falando através desses capítulos, através desses versículos, ela está emendada em
todas. Uma explica a outra. Porque Daniel 12:2 diz, ó, muitos que morreram, que dormem no pó da terra, muitos que morreram e estão no descanso. Uns está dizendo que a ressurreição é tanto para pessoas boas como para as pessoas más. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Só que a ressurreição, tanto do mal como do bem, vai ter que passar no processo de julgamento, como eu acabei de ler aqui em 2 Coríntios 5:10, que todos vão ter que comparecer ao tribunal de Cristo para prestar conta do bem ou do mal que fizemos nesse corpo. Você está fazendo bem, mesmo você fazendo bem, você vai ter que prestar conta do bem. Quando você faz o mal, você vai prestar conta do mal. E nós sabemos que cada atitude que façamos aqui na terra vai ter as consequências no dia do juízo final. Então, Deus, ele fica feliz. Deus, ele se agrada da morte do justo, porque todos vamos ter que morrer. Todos vamos ter que morrer. Só que quando o justo, ele morre na obediência, quando o homem, melhor dizer assim para você entender, quando um homem ou uma mulher, ele morre na obediência, quando ele reconhece que Cristo Jesus, ele teve nesse mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou. Quando o homem reconhece isso e passa a viver para Cristo, porque Cristo ele deixou o manual aqui, ó, assim, tem que ser desse jeito. Então, quando você passa a fazer o que Jesus deixou para você fazer, você vai ter a vida eterna. É o que Jesus diz, ó, aquele que quer me seguir nega a si mesmo. Então, se você está deixando os teus prazeres pecaminosos que está nessa carne e passando a viver para Cristo, é como Cristo agora vivesse em você. Agora eu vivo em você. Já não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque se eu viver para Ele, como está lá em João 15:5, ó, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês darão muito fruto. A gente sabemos que o justo ele passa por muitas aflições nessa terra, né? Mas ele diz que ele venceu o mundo. Só que a gente passa muitas coisas boas nessa terra também. Vamos ser sinceros. No mundo a gente vai ter aflições sim, mas a gente passa muitas coisas boas nessa terra. Nem tudo é ruim. Por, por isso Jesus diz, ó, em João 15:5, se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês darão muito fruto. Em várias áreas da nossa vida, Jesus tem abençoado muita gente, porque a gente resolveu seguir Ele. Tira uma experiência, eu tenho essa experiência, eu sou um testemunha viva, que muitas das vezes, quando eu resolvi ir até Jesus, alguma coisa aconteceu na minha vida de bom. Por isso a palavra dele diz que quando você está nele, ele você dará muito fruto. E diz que aonde Jesus está, alguma coisa boa acontece, né? Seja para julgar a tua causa, seja para defender a tua causa, seja para abençoar você, a sua família, seja para te curar de alguma enfermidade, seja para te abençoar lá no teu trabalho, alguma coisa boa vai acontecer. Então, no decorrer da vida, a gente passa momentos bons e momentos ruins. Então, essa palavra é uma palavra que tranquiliza a gente, que a morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor. A humanidade hoje, meus irmãos, o que mais tem medo, o que a humanidade tem mais medo, eu sou um deles, é a morte. Todos nós temos medo da morte. Ninguém quer morrer. Essa é a verdade. Mas devemos estar preparados em Cristo Jesus para que quando Ele nos chamar, a gente ir. Não tem como negar o chamado dele.
Às vezes, a gente recebe uma notícia, o irmão morreu, a irmã era tão novo. Morreu de quê? Morreu com uma doença, morreu num acidente, uma bala perdida. Tantas coisas podem acontecer também, né? O mesmo sofrimento que o ímpio passa aqui, o justo também vai passar. Mas existe uma diferença no dia do juízo final. No dia do juízo final, você vai ser julgado pelas tuas práticas, seja boa ou seja ruim. Segundo Coríntios 5:10, todos vamos comparecer ao tribunal de Cristo para prestar conta do bem ou do mal que fizemos nesse corpo. Sabemos que a, a, o último inimigo a ser destruído por Deus vai ser a morte. Está lá em 1 Coríntios, né? No capítulo 15, versículo 26. A morte vai ser o último inimigo a ser destruído. A morte ela não vai existir mais. E todos aqueles que seguiu a morte vai ser destruído com a morte. Porque a morte simboliza o próprio Satanás, que ele vem matar, roubar e destruir. E muitos seguem ele porque ele se transforma em anjo de luz, ele engana o povo. Ele fez isso com Jesus, né? Se prostra diante de mim, que te darei todo esse reino. Ele estava oferecendo para Jesus o que não era dele. Ele só estava desfrutando aquilo ali pelo momento e desfrutando errado. Então, quantas das vezes o diabo ele vai ali e te oferece alguma coisa, e naquilo que o diabo está te oferecendo você está tendo facilidade, mas é aquela facilidade ali que vai te condenar no dia do juízo final. Como está lá em Tiago 1,12. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado. Tanto as pessoas boas como as pessoas ruins, uma hora Satanás ele vai chegar e ele vai provar a tua fé. Ele vai permitir que você tenha facilidade de fazer o errado. E às vezes, aquela facilidade de fazer o errado, ela vai te dar muito prazer, mas é um prazer momentâneo. É um prazer que depois vai te condenar no dia do juízo final, no tribunal de Cristo. Então, às vezes, é melhor você passar um momento difícil aqui na terra, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho e o caminho é estreito. A gente passa ali pelo aquele caminho, todo o caminho estreito a gente tem que passar por dificuldade, né? Que Jesus, para você seguir, ele tem que negar a si mesmo. Sabemos que estamos num corpo carnal, que esse nosso corpo, ele traz muita facilidade para a gente pecar, porque a nossa carne, a natureza dela é o pecado. Então, se a gente deixar ser levada pela nossa carne, a gente vai condenar o nosso espírito também. Por isso, a carne quer, o espírito não quer, e fica aquela guerra constante. Então, a gente tem que ouvir mais a voz do espírito do que da carne. Tem que estar mais em oração, tem que estar mais em comunhão com Deus, para que a gente venha vencer o nosso eu, a nossa carne. Jesus ele diz que aquele que quer me seguir nega a si mesmo, é negar os desejos dessa carne, mas existe uma grande recompensa. Porque não adianta você fazer a vontade da tua carne, porque a carne ela vem do mundo, ela vem do pó. Não adianta você fazer a vontade do mundo e no final de tudo perder tua salvação. É melhor você negar a vontade dela e fazer a vontade de Deus, porque você fazendo a vontade de Deus, você vai ter a oportunidade de seguir o teu filho, porque ele é o caminho, ele é o único que conhece o caminho. Porque se você nega a si mesmo, você vai seguir ele, aquele que quer me seguir nega a si mesmo. Se você está seguindo ele, você está no caminho certo, você está no caminho da salvação, você vai ser recompensado lá no final. Mas se você não abre mão da tua carne, se você não nega a si mesmo, você vai estar perdido, porque você não vai estar seguindo ele, e só ele conhece o caminho. Ele é o único que conhece o caminho. E fora dele, tudo está perdido.
Então, se você deixa de seguir a ele para agradar você, você vai estar perdido. Porque fora do caminho estreito, que é o caminho da salvação, é outro caminho que leva à condenação, que é o caminho largo, é o caminho da perdição. E o caminho largo da perdição é quando você vai pelo teu eu, pela tua própria vontade, querendo fazer tudo que a tua carne ela te oferece. Aí é o caminho da condenação. Então vale a pena você abrir mão do teu eu, para que quando chegar no dia da ressurreição, porque ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição. Sabemos que vai ser através dele, né? Assim como diz Jesus lá em João 11, no versículo 25 e 26. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Daniel 12:2. Muitos que morreram, que estão descansando, ressuscitarão. Uns para a vida eterna. Olha que coisa linda. E outros para o castigo eterno. No dia do arrebatamento, quando Jesus vir nas nuvens cheio de glória com os teus anjos, primeiro ressuscitarão os mortos e estará com ele nas nuvens. E os que estiver vivo aqui, que são os que estão vivos ainda, que estão seguindo Jesus, serão arrebatados e vão encontrar Jesus e todos aqueles que morreram salvos nas nuvens. E dali vamos seguir em frente. Então, meus amados irmãos, o que ele tem preparado para nós está fora da visão humana. Como diz lá em Coríntios 2:9, nem os olhos viu, nem ouvido ouviu, ou jamais penetrou em coração humano o que ele tem preparado para aqueles que vão ser salvos, para aqueles que ele ama, porque aqueles que ele ama obedecem os seus mandamentos. E se vocês ouvem a voz de Deus e obedecem os mandamentos que ele deixou, vocês vão adquirir a vida eterna. Porque o que Deus preparou para aquele que ele ama está fora da visão humana. Está fora do ouvir. Muitas das vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus. A gente se perde e Jesus está dizendo assim, ó, não é por aí não, vem para cá, o caminho é aqui, ó. Ele para ainda e fica te esperando. E muitas das vezes você faz descaso, vira as costas para ele, porque você está olhando fora dele, você não está no foco, você está olhando fora da direção e está vendo coisas boas. É igual bota o queijinho na ratoeira, é igual bota lá aquelas comidinhas pro passarinho naquela armadilha salpão que se diz, né? Parece que é coisa boa, mas quando tu vai ali, tu cai na armadilha. Você tá olhando com um olhar humano, tá parecendo coisa boa. Mas aquilo que parece coisa boa é a armadilha do inimigo contra a tua vida. E aquilo que você pensa que é ruim, ai, aquilo ali é muito sacrifício, ai, aquilo ali eu vou suar muito, mas é aquilo ali que vai te levar num lugar bom, vai te levar para perto de Deus. Porque Deus ele preparou, é como fosse uma festa surpresa. Uma festa surpresa. Nem os olhos viu, ou jamais penetrou em coração humano. Nem os olhos ouviu, nem o ouvido ouviu, ou jamais penetrou em coração humano o que ele tem preparado para aqueles que ele ama. É uma festa surpresa. Está fora da visão humana, está fora do sentido humano. Você só vai saber quando você chegar lá. E pode ter certeza, o que Deus preparou para você é coisa boa. Agora você me entendeu, irmão? Porque Deus ele se agrada da morte do justo. Porque além de ele te dar a vida eterna,
Ele preparou um banquete, ele preparou uma festa surpresa para você. Amém? Fica com essa palavra, que Deus possa falar grandemente no teu coração, assim como falou no meu.